aí, pessoal, questão de número 17 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, do capítulo 18. Nós temos aí uma barra de aço de 3 centímetros de diâmetro a 25 graus Celsius. E um anel de latão que tem um diâmetro de 2,992 centímetros, também a 25 graus Celsius. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Então, a situação é a seguinte. O diâmetro desta barra de aço é 3 centímetros. E o anel de latão, 2,99 centímetros, e ambos a 25 graus Celsius, ou seja, estão em equilíbrio térmico. Então, se a gente eleva a temperatura dos dois, né, ou seja, os dois sobem com a mesma temperatura o seu valor, ou diminui, né, tanto faz. Então, qual vai ser a temperatura em que o diâmetro interno do anel vai ser o mesmo que o diâmetro da barra? Isso eles estando com a mesma temperatura. Isso significa, então, que vai haver uma variação de dilatação, né, em que o comprimento, né, o diâmetro, né, na verdade, o diâmetro tanto da barra quanto do anel vai ser X, né, vai ser um valor tal lá, a uma temperatura tal. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pega aqui a equação linear, né, já que a gente está falando de diâmetro, né, e aí esse valor vai aumentar. Então, pega aí o diâmetro. Ou se você quiser também fazer o coeficiente de dilatação superficial, né? Vai dar no mesmo, né? Ou linear ou superficial. Escolheu o linear. Então, você tem aqui o da barra e o do anel. Então, o comprimento do diâmetro deles dois vão ser iguais. Então, eu vou igualar essas duas equações. Lembre-se, né, que a variação é o comprimento final menos o comprimento inicial, né? Então, o que é que eu fiz? Eu isolei esse comprimento inicial, perdão, o comprimento final, né? Aí fica comprimento inicial menos o coeficiente de dilatação. Na verdade, é mais, né? Perdão aí, minha gente. Na verdade, é mais e não menos, ó. Porra. Mas eu vou parar a gravação, não. Só consertar aqui, ó. Porque o erro foi só aqui, tá? Foi a porcaria do erro de digitação, como apareceu aí em outras questões anteriores. Pessoal me questionando do resultado final ter dado diferente quando você substitui os cálculos, mas foi porque eu coloco. Ah, minha gente, eu acho que eu tenho algum tipo de déficit de atenção. Então, veja só. Então, tá aqui, né? É mais, tá? Mas esse erro aqui só ficou aqui mesmo, né? Porque quando eu vou passando para o computador depois que eu faço as contas, tá? Aí aqui, em vez de eu ter digitado mais, eu digitei menos, tá? Mas as linhas abaixo não modificam. Então, eu vou isolar aqui esses termos maiores, né? Esses termos de produtos que têm mais variáveis, né? De um lado da equação e do outro. Então, veja só. Então, tá vendo? Aqui é mais, aí quando eu reajusto, né? Um fica mais, outro fica menos, tá vendo? Ou seja, o que era para ser aqui mais e mais, tá? Então, eu vou colocar aqui, juntar os termos semelhantes, né, de um lado e do outro da equação. Então, eu tenho os comprimentos iniciais dos diâmetros, né, da barra e do anel. E aqui, né, também que tem característica, né, de temperatura, né, ou seja, as temperaturas, né. Isso aqui tem cara de temperatura, que esse coeficiente tem temperatura, perdão, de comprimento, na verdade. Né? Porque corta aqui, temperatura, fica comprimento, comprimento. Tá. Então, a variação de comprimento vai ser a mesma. Tá? Então, vai haver aí uma temperatura, porque o equilíbrio térmico é o mesmo. Lembre-se que eles vão estar em equilíbrio térmico, a temperatura vai ser a mesma. Então, vai acontecer isso aí em uma certa temperatura igual para os dois, em que devido à dilatação, o diâmetro dos dois vão coincidir, tá? Então, vão se ajustar. Então, eu vou colocar esse ΔT em evidência. Então, coloque em evidência. Então, nós temos ali uma diferença
entre o produto dos coeficientes e os comprimentos iniciais da barra e do anel. Então, vou isolar. A gente sabe que variação é o final menos inicial. Então, isola. Então, nós vamos ter temperatura final menos a inicial. A temperatura inicial aqui é 25 graus Celsius. Né? Porque, lembre-se, eles estão em equilíbrio térmico e possuem um determinado diâmetro, né, de 3 e 2,99 centímetros a essa temperatura. E esse T aí vai ser o nosso outra temperatura em que a dilatação vai fazer com que eles tenham o mesmo diâmetro. Então, dito isso, isola o nosso T e substitui os valores. Então, nós temos que a temperatura em que isso vai acontecer é dada pelo comprimento inicial da barra, 3 centímetros. A gente pode deixar nas unidades de centímetro, que vão, quando a gente for resolver, né, vai ficar centímetro por centímetro, então corta dá 1, né? Então soma e fica somente com a grandeza da temperatura. Então, 3 centímetros menos o diâmetro do anel, 2,992 centímetros, sobre, né, os comprimentos dos diâmetros, né, multiplicados pelos coeficientes de dilatação linear do anel, que é feito de latão, então 1,9 vezes 10 a menos 5, e da barra, que é feita de aço, então 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, mais a temperatura inicial, ou seja, a temperatura em que eles tinham esse comprimento inicial, que era de 25 graus Celsius. Dessa forma, então, né, resolve essa expressão e chegamos à temperatura de 360,5 graus Celsius. O Halliday vai estar arredondado para 360 graus Celsius. Mas como deu decimal com meio ali, eu deixei 360,5 graus Celsius. Então, na temperatura de 360,5 graus Celsius, o diâmetro interno do anel, né, vai ser o mesmo do diâmetro externo da barra. Então, eles vão se encaixar perfeitamente. Né? E eles estando a essa temperatura, os dois, né? Porque estão em equilíbrio térmico. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre, aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!